queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade, encerrando aqui este trimestre. Eu quero já agradecer de antemão a cada um de vocês que esteve todo esse ano participando conosco, né? Esses 365 dias que vai caminhando. E eu quero agradecer a tua participação e desejar a todos um Feliz Natal e uma boa confraternização com a família. Haja vista, essa aula, né, vai ser praticamente já vai ser depois do Natal, né? Mas nós já tivemos a lição anterior aí, do dia 21, que teremos. E desejar um Feliz Natal e a importância do Natal. Natal significa nascimento, renovação, é uma comemoração do nascimento do Senhor Jesus. E essa data não pode ser passada despercebida. Haja vista, a Bíblia não diz, né? Há uma discussão entre os estudiosos se é em abril, julho, mas varia entre os estudiosos. Haja vista, se aplica muito se o paganismo em nosso meio, as comelanças, beberrança, mas não podemos esquecer do verdadeiro sentido do Natal, que comemora-se o nascimento do Senhor Jesus. E todos os dias o Senhor Jesus, ele nasce em cada um de vocês, nasce nos corações daquele que o recebe, ou também morre no coração daquele que não deixa ele reviver na sua vida, né? Jesus, ele não ficou lá naquela cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, Natal mostre para a sua família a importância do nascimento do Senhor Jesus, dessa comunhão, dessa fraternidade, e aproveite esse momento para pregar o Evangelho, falar sobre a luz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, 16, diz que o povo que estava em trevas, ali na região da Galileia, uma luz raiou. Nenhum rei que nasceu conseguiu fazer uma luz nascer, uma estrela brilhar. Moisés, quando nasceu, nenhuma estrela brilhou. Davi, quando nasceu, nenhuma estrela brilhou. Salomão, quando nasceu, nenhuma estrela brilhou. Rei Herodes, quando nasceu, nenhuma estrela brilhou. Mas o único que uma estrela brilhou, raiou, foi quando Jesus nasceu. Então, que ele venha iluminar a minha e a sua vida, né? Que essa luz de Jesus venha iluminar a minha e a sua vida, iluminar a minha e a sua casa. Então, mostre essa importância. E também desejar um feliz ano novo, cheio de repleto de bênçãos, saúde e prosperidade, porque essa aula que eu estou gravando vai ser no dia 28, que será já quase próximo à virada de ano, tá bom? Um ano novo, cheio de novos projetos, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos ler mais a palavra, vamos aumentar a nossa frequência na escola bíblica dominical, nossos cultos, ajudar nosso pastor, ajudar o próximo, tá bom? Para que assim os céus nos aguarde, nos recompense por tudo aquilo que nós estamos fazendo, por um ato da sua graça e da sua bondade e misericórdia. Procure uma igreja, congrega, participa da escola bíblica dominical. Eu fico triste, como já pastoreei a igreja, como os pastores também, porque essa época era uma época em que os caixas das igrejas deveriam aumentar, eles diminuem, porque as pessoas recebem os 13º, porque nós estamos vivendo um mundo materialista, um mundo egoísta em que as pessoas só pensam em si mesmo, não pensam no bem do outro, do próximo. E se tiver alguém para que você possa ajudar, ajude. Eu estou com um vídeo aí de uma pessoa que está lá em Moçambique, a situação precária. Deus nos permitiu que eu fizesse contato com ele, é porque ele precisa que eu ajude e contribua, e você também de alguma forma. Então você que puder ajudar, tem um vídeo aí, tem um Pix, você que puder ajudar, e tem no meu canal aí também o Pix, você que deseja contribuir.
Minha mãe tinha uma famosa frase, minha saudosa mãe: fazer o bem sem escolher a quem, sem olhar a quem. Fazer o bem para o próximo. Então, Natal é isso. Não somente Natal, mas sempre. Mas reflete muito isso. Quando Jesus nasceu, os presentes, houve troca de presentes ali. Então, mostra essa importância. Não somente na teoria, mas também na prática. Tempo em que eu me lembro que as pessoas, visitantes, levavam as pessoas para a igreja. As pessoas levavam os que visitavam suas casas, né, para a igreja. Hoje eles ficam em casa e as visitas ficam todas em casa e ninguém vai para a igreja. Diminui as frequências nos cultos, diminui as contribuição, também diminui a frequência na CBD, diminui a frequência em nossos cultos de ensino. Só que o que me deixa triste é que os mercados enchem, os shoppings enchem. E isso é muito preocupante, porque é o nosso mundo materialista que nós estamos vivendo. Não é pecado ser rico, não é pecado comer, beber de maneira nenhuma. Paulo disse mesmo em Coríntios 10, quer comais, quer bebais. 10:32. Façai qualquer outra coisa, mas que para a glória de Deus, e não dê escândalo nem a judeu, nem a grego, nem a igreja de Deus. Então, não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não, mas o pecado é o amor ao dinheiro, que é a raiz dos pés e males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, o apego exagerado ao dinheiro. Isso é o pecado. Então, vamos mostrar essa importância. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Continue compartilhando meus vídeos para que outras pessoas venham ser alcançadas também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você que esteve conosco, que vai continuar conosco, porque vamos ter um tema muito maravilhoso para nós trabalharmos, que é sobre a Trindade. É difícil, né, até entender a Trindade. Agostinho, né, Agostinho de Hipona, ele tentando entender a Trindade, ele vai, a história se diz que ele vai a um lugar na beira-mar e ele vê uma criança ali tentando pegar o mar com a mão ali, né? Tentando esvaziar o mar com um balde. Alguns variam-se as interpretações, os discursos, só que a ideia se é que se é uma criança ou se é um anjo, que chegou ali até ele, falou assim: como essa criança não consegue esvaziar esse mar, você não vai conseguir entender a Trindade. Porque só podemos entender pela fé algo espiritual. E aí, então, ele passou a escrever algo bíblico, né, sobre a Trindade. É um tema complexo. Quando se fala complexo, né, se fala um termo complicado, mas com a Bíblia na mão, o livro de apoio e a revista, nós vamos entender a Trindade do Senhor. Amém? Estivemos a lição, a penúltima lição, que foi a lição de número 12, o espírito humano e o espírito de Deus. Trabalhemos sobre a palavra-chave comunhão, que esse espírito humano é o meu espírito, e o espírito divino testifica, como diz Romanos, com o nosso espírito que estamos filhos de Deus. Então, por mais que o nosso espírito foi algo criado por Deus, foi deixado por Deus, ele peca. Nós pecamos também com o nosso espírito. Efésios 2, 1 e 2, Paulo diz que o Senhor nos deu vida estando mortos em ofensas e pecado. Porque nós temos autonomia, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós pecamos porque queremos pecar. Então, algo está entrelaçado no ser humano. Só que eu também tenho o livre-arbítrio de escolher fazer a vontade de Deus. Né? Fazer a vontade de Deus. Então eu preciso fazer a vontade de Deus. Como? Ser guiado pelo Espírito Santo, nascer de novo ou nascer do alto, como diz João capítulo 3. Essa expressão regeneração que foi trabalhado. O que é essa palavra regenerado? Significa ser gerado de novo ou nascer do alto. Nascer de novo ou nascer do alto. Então, trabalhemos aí essa ação do espírito humano e o espírito divino. E a lição de número 13
preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Isso aqui é o ápice da lição. O ápice da lição girou aqui em torno dessa lição 13. É o fechamento. É bom que o professor aborda todos os temas e o que o aluno aprendeu em todos os temas e aborda esse último tema. Porque o título desse trimestre foi Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, existe um alvo, existe uma meta e um alvo estabelecido para nós chegarmos à estatura completa de Cristo. É a santificação, né? Posicional, progressiva e definitiva. Então, o corpo precisa ser cuidado, a alma precisa ser cuidada, a nossa mente precisa ser cuidada, o nosso espírito precisa ser cuidado. Então, nós temos que preparar o nosso corpo, alma e espírito para a eternidade. Então, vamos trabalhar um pouco hoje sobre escatologia bíblica. Os nossos tópicos são divididos entre os subtópicos, e a palavra-chave que vai discorrer em todas as lições é santificação. O que é a palavra santificação? Ela significa separação. Separação. Sabe quando você tem algo ali e você separa algo, né? Perceba que Deus, quando começou a criar todas as coisas, Deus juntou o que era para juntar, mas ele separou o que era para separar, né? Quando Deus criou luz, também criou as trevas. E viu Deus que a luz era boa. Então, ele separa a luz das trevas. Agora, quando Deus criou o homem, disse, e o constituiu o casamento, diz que não é bom que o homem esteja só. Ele ajuntou os dois ali. Diz que quando criou o homem e a mulher, ele ajuntou. Quando criou a luz, ele separou. Separou a luz das trevas, águas de águas, e assim por diante. E o que aprendemos com essa lição? Que não podemos ajuntar o que Deus separa, e não podemos separar o que Deus ajuntou. Hashtag, não podemos ajuntar o que Deus separou, e não podemos separar o que Deus ajuntou. Então, tudo quando Deus criou, ele criou com um propósito. Tanto é que o Bereshit, o Gênesis, né, que é Bereshit, no princípio, que no grego é rosh, e essa palavra rosh no grego, ela significa cabeça. Ele é o cabeça de toda a coração. Então, aqui está o cabeça, e abaixo está as outras coisas, o corpo. Ou seja, fora dele não há sustentação. É ele que sustenta todas as coisas. Então, fora de Deus, queridos, não há sustentação. Eu vou ler aqui com vocês um versículo que o próprio Paulo, né, ele vai dizer lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, né? Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Veja, o que está lá em Gênesis. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Aqui está falando de Jesus também, que estava na criação. Tem esse negócio do pai cria, o pai cria, o filho não sei o quê, e o Espírito. Não, é os três em conjuntos, em harmonia. É, o pai criador, o filho redentor, o Espírito Santo preserva. Não, é os três em harmonia, uma só. Nós vamos estudar o ano que vem sobre a Trindade, você vai entender melhor. É, o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É três em um, é como o ovo de uma galinha. Tem a casca clara e a gema. Então, ele é o cabeça da criação.
Então, a palavra-chave é santificação. O tópico 1, preservando a esperança escatológica, o alvo celestial. Nós temos um alvo, querido. Nós temos um alvo. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que algo interessante, porque diz seguir. Veja que a paz é para ser seguida. A palavra paz no hebraico é shalom. Shalom quer dizer integração. A saudação dos judeus e alguns muçulmanos é paz, é shalom. O que é essa integração? É essa paz completa. E já está associado aqui, queridos, no shalom, na paz dos judeus, já está associado a saudação. Lembra que Paulo, em todas as cartas, ele fala graça e paz? A saudação tem a ver com a saúde, né? E uma paz interior. Então, a própria paz, ela já é uma saudação. Tanto é que alguns judeus, eles falam, como vai a tua paz? Alguns falam, como que está a sua paz com Deus? Né? Como falar, como que você está? Você está em paz com Deus? Então já é cumprimento, uma saudação e algo que a pessoa tem internamente. Hoje nós temos um bom dia, paz. Não, é paz do Senhor, já é a saudação completa. Já tem a ver com a saúde, o bem-estar da pessoa, uma saudação. É uma paz interior. Em Hebreus diz, seguir a paz com todos. A santificação sem agora. Veja, que a paz é para ser seguida. Primeiro, a paz com o meu irmão. Se eu não estiver bem com o meu irmão, que eu estou vendo, como que eu vou estar bem com Deus sem estar vendo? Porque sem paz não tem santificação. Veja, primeiro, segue a paz com todos. Se você não estiver em paz com o seu irmão, não tem santificação. E essa é a realidade. Então, já começou ali no Jardim do Éden. O Satanás ele procura confundir a mente do ser humano para desviar das perspectivas estabelecidas pelo Criador. Já começa lá em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. O engano de Satanás tentando ludibriar já começou ali no capítulo 3, que é a queda da humanidade. Nós estamos falando sobre criação, queda e redenção. E temos que tomar cuidado, queridos, por quê? Porque o diabo ele é astuto. Porque quando nós vemos ali no Jardim do Éden a filosofia de Satanás, perceba que ele falou ali, algumas verdades e algumas mentiras. Satanás colocou algumas verdades ali pelo meio para confundir a Eva. Né? Quando disse lá, não comereis de tudo, o que o diabo quis colocar na mente da mulher? Como assim não pode comer tudo? Mas na verdade era mentira. Deus não falou para comer tudo. Tinha uma restrição ali para uma árvore. A segunda mentira de Satanás é dizendo que Eva não ia morrer. Certamente você não vai morrer. É mentira de Satanás, porque eles morreram. Comeu o fruto, morreu primeiro espiritualmente, depois morreu fisicamente. Aí vem a outra mentira de Satanás, porque lá em Gênesis 2:17, né, falando sobre morrer, porque não diz que comer certamente morrerá. Essa palavra certamente no hebraico quer dizer morrendo espiritualmente, morrerá fisicamente. Só que iludibriou, encantou a mulher para ela confundir a árvore. Porque ela confundiu a árvore, porque ela diz da árvore que está no meio do jardim, mas a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Ela diz que
não comer e nem tocar. Deus disse para não comer. Ou seja, ela confundiu a árvore e acrescentou a palavra. E lá em Deuteronômio, Apocalipse e Provérbios, fala de ai daquele que tirar ou acrescentar a palavra do Senhor. Ou seja, ela encantou, fez ela confundir. E há muitos crentes que estão confundindo hoje por não conhecer a palavra. Estão sendo enganados. Estão sendo enganados. E aí falou algumas verdades. Né? Lembra que eu falei aqui? 3 mentiras, mas falou 2 verdades. A primeira verdade que falou: se abrirão os vossos olhos. Gênesis 3,7. Os seus olhos foram abertos. Verdade. E serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Quem falou isso? Satanás. Verdade. Veja que mandou ali 2 verdades no meio de 3 mentiras. Para confundir a mulher. Ou seja, mandou no meio de um bolo algumas verdades para confundir a mulher, para ela achar que é verdade, mas ela confundiu. E a Bíblia diz que Adão não foi enganado, foi a mulher que foi enganada. Porque Adão fez conscientemente. Então precisamos tomar cuidado com uma filosofia de Satanás. E aí vem oposições à visão celestial, queridos. Jesus, ele diz diante do sinédrio ali, onde ele foi julgado, que o meu reino não é desse mundo. Lá em João 18:36. E algo interessante ali que Jesus falou, depois ele fala, agora o meu reino não é desse mundo. Porque muitos judeus, as pessoas esperavam que Jesus viesse livrar o império de Roma e estabelecer o seu reino terreno, tirar os inimigos. Não, não era bem isso. O que Jesus queria fazer era totalmente ao contrário. Usar eles, dar poder e autoridade a eles para que eles libertem os inimigos dos poderes das trevas. Quando nós vamos dar sobre o reino de Deus, nós vamos perceber que o reino de Deus é desde já e ainda não. Ele já se cumpriu, mas ainda não se cumpriu completamente. Vemos os inimigos da cruz de Cristo, ponto 3. São muitos inimigos, confundem as pessoas, e são nas coisas terrenas. Né? Então temos que tomar cuidado. O tópico 3 fala dos perigos de teologias modernas, um cristianismo polarizado. Assiste-se hoje uma difusão, uma teologia pública que não confronta o pecado. Quer dizer, não somos quadrados, nós temos que estar no meio das pessoas, no meio da sociedade. Mas o que o comentarista está dizendo aqui, tomar cuidado com esses coaches, com essas teologia pública, que é somente para ficar lá no meio das pessoas. Eu fico vendo esses movimentos gospel, gente, e não tem 5 minutos de palavra. É só o louvorzão e uma palavrinha que não traz efeito, que não traz confronto, para não confrontar os pecados. Porque quando nós vamos ver e estudar sobre o Evangelho, até o William Booth, do século XIX para o século XX, ele até fala sobre esse tempo nosso. Há um tempo que ia chegar um tempo em que o que era pecado deixará de ser pecado. Salvação sem regeneração, perdão sem arrependimento. Vão pregar um céu sem inferno. É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que estar no meio das pessoas, nós temos que estar no meio do público. Mas não podemos tirar, desvalorizar os nossos princípios da palavra do Senhor. Eu não posso fazer um discurso apenas para agradar, para ganhar a publicidade das pessoas. São esses coaches, são esses podcasts que são mais para conversa fiada do que para pregar a palavra do Senhor. E assiste-se isso. Quando nós olhamos para o Evangelho, ele é, quando nós vamos dar sobre o Evangelho ele é conforto, mas ele também é confronto. É conforto, mas é confronto.
Nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas querem conforto, mas não querem ser confrontadas pelo evangelho do Senhor. Falsos discursos, nós vemos como se vota um rato, esses falsos discursos que nós vemos. Vamos falar das nossas redes sociais. Pessoas criticando a igreja, criticando o pastor, criticando as tradições das igrejas, ignorando os fundamentos como pentecostais clássicos. O que é os pentecostais clássicos? Aquele que estuda a palavra do Senhor, que zela pela doutrina da palavra do Senhor. Ponto 3. Prosperidade, existencialismo e engajamento. Nós não somos contra a prosperidade, queridos, mas nós somos contra a teologia da prosperidade. Porque começou já também muitos séculos atrás, no século XVIII, essa teologia da prosperidade, queridos, tem aumentado. É o Deus do dinheiro. Só se prega em dinheiro. Você vai vencer. Você vai conseguir. Você é filho de Deus. Para de sofrer. Você não pode sofrer se você é cristão. Você tem que determinar. Você tem que decretar. Essa é a falsa teologia da prosperidade que não prospera ninguém. A verdadeira prosperidade, Josué 1:8. Alimentar da palavra. E estar bem sucedido com Deus. Porque as coisas são secundárias. O reino de Deus é primário. Então não somos contra, querido, nós da Assembleia de Deus, não somos contra a prosperidade, uma pessoa ser próspera. Que prosperidade não é só bens materiais, mas é uma vida de comunhão espiritualmente com Deus primeiro. Os judeus não entendem isso. Não, essa teologia da prosperidade trabalha com troca, trabalha com barganha. Você dá para ser abençoado. Não. Você dá porque já é abençoado. Porque Deus não trabalha com troca e nem com barganha. Paulo ironizou isso. Esse existencialismo, e o professor enfatiza isso. O que é esses existencialismos? Pessoas que só pensam aqui. É a existência, só pensa na existência. Né? Uma liberdade radical. Uma responsabilidade pessoal. Eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quero, a responsabilidade é minha. Você não tem nada a ver com isso. Esse existencialismo é algo sem sentido. Para esse existencialismo, a vida não tem sentido. As coisas espirituais não têm sentido. Para eles, a existência precede a essência. Ou seja, para eles, a existência é melhor, mais importante do que a essência. Mas para nós, não. Esse existencialismo foca no indivíduo, no ser humano. É uma visão humanista. Né? E aí tem também o engajamento, que é esse engajamento aí, é você se engajar, é você seguir esse padrão, esse sistema do mundo. Existe engajamento ideológico, público, político e social. Paulo diz, Romanos 12, e não conformeis. Essa palavra conformeis, em alguns vídeos meus já falei ali. Você se adaptar à forma do sistema. Ali, o sistema de sacrifício, mas também podemos aplicar também ao sistema do mundo. A água e o óleo não se misturam. O sal, se você colocar um sal, ele vai dar sabor em um copo com água, mas ele não vai perder a sua essência. Ele não vai misturar, ele vai descer para baixo do copo. Isaías 22, 13, 14 fala de um povo que queria comer e beber e amanhã vão morrer. Jesus, porque amanhã vão morrer mesmo. O Senhor disse que ia julgar eles com morte. Eles iam ser sentenciados antes de morrer. Lá em Paulo também fala, 1 Coríntios 15, 32, comamos e bebemos que amanhã morreremos. É a visão materialista, pessoas que querem comerem, beberem, fazer aquilo que agrada as carnes, o prazer da carne. Lá em Lucas 12, né, do 3 a 21, fala de uma pessoa que construiu mais celeiros e celeiros achando que ele viveu o resto da vida aqui na terra.
Então, tópico 3, conservando espírito, alma e corpo, prontos para o retorno de Cristo. Do versículo 12 ao 22, Paulo se refere lá em Tessalonicenses. E o que me chama a atenção é que no final de todos os 4 capítulos, 5 capítulos de Tessalonicenses, o final de todos fala sobre a volta do Senhor Jesus. E no capítulo 5, do versículo 12 ao 22, fala o quê? Fala do relacionamento pessoal, comunitário. Mas no versículo 23 fala da volta do Senhor Jesus. Olha só. Enfatiza esse relacionamento nosso e depois enfatiza sobre a volta do Senhor Jesus. Enfatiza o relacionamento aqui na terra para termos uma eternidade com Deus. Aí depois ele fala uma santificação completa. A santificação ela é de três níveis: posicional, progressiva e completa. Posicional é quando entro, faço parte do corpo de Cristo. Progressivo, porque é como se eu olhar no espelho e ver o que precisa ser removido, toda a sujeira. Definitivo é somente na volta do Senhor Jesus. Como que está a minha vida com Deus? Se existe alguma coisa que está em falta em nossos corações, em nossa vida, Jesus, 1 João 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Talvez estou falando para alguém que pecou, está pecando, mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. O que eu devo fazer? Receber Jesus na minha casa, receber Jesus na minha vida. Lucas 19, 5, Jesus diz: hoje me convém pousar em tua casa. E o versículo 6, Zaqueu recebeu. Então, Jesus ele não é um hóspede, não. Ele é um morador. Sabe quando você convida um hóspede, um visitante na sua casa? Jesus não é um visitante. O visitante, você leva ele na sala, somente o máximo na sala. De repente a cozinha, não sei, mas no quarto, na sua intimidade, em outros quartos mais íntimos, você não leva. Agora Jesus não, ele não quer entrar em um departamento da nossa vida, ele quer entrar em toda a área da nossa vida. Por isso Paulo diz: e o Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. Amém? Que Deus abençoe. Todos os domingos de manhã, 8h30, na rua Cuiabá 146, temos escolas presenciais. E você é o nosso convidado a estar ali conosco. Amém? Que Deus abençoe.